Ai, meu Deus, o que eu tinha que falar mesmo? Como que é o nome daquela doutora? Isso acontece com você também? Calma, calma que a gente vai dar dicas para melhorar sua memória. Doutora Francine Mendonça, olha aí. Bem-vinda, bom dia. Obrigada. Vamos fazer uma enquete? Gente, é de verdade, vai. Vai, vamos. Quem de vocês aí não tem algum problema de memória? Opa, vamos ver aqui no estúdio. De alguém. Se a gente fizer uma enquete, Gi... Você... Tem problema de memória? Fala a verdade, gente. Não tem. Não tem? Não tem. Eu lembro da roupa da minha esposa quando a gente começou a namorar, saímos pela primeira vez. Faz 11 anos. O que você comeu ontem à noite? Ontem à noite? É. Ontem à noite eu comi um lanche. À noite, né? Comi o lanche e ficamos no lanchinho mesmo. Que lanche? Pão, mortandela na frigideira. Tá. E um Qual suquinho. foi a primeira dança que você apresentou na vida? A primeira dança foi uma dança na época de Zumba que estava em alta. Foi uma música latina que agora não me lembro o nome, mas entra nessa parte de esquecimento. Lu, o que você É que a roupa da minha esposa me marcou mais. Ele é rápido, gente. O raciocínio dele é rápido. Você, Lu? Que eu comi ontem? É. Ovos mexidos com frango desfiado. Olha, também eu não tenho essa memória não, gente. Mas a memória minha rápida é boa, mas a antiga ela é bem difícil, né? Terapia também tô trabalhando isso. Chefe, vamos lá. Ontem à noite eu comi um pastel. Ah, mas ficou pensando, aí não vale. Não vale. Quando a data que você conheceu seu marido? Dia 1º de dezembro de 2019. Gente, tô chocada. Se ele não lembrasse, é CDR, hein? É, né? Mas olha só. O diretor perguntando o que eu comi ontem de manhã. Calma, caiu aí, eu tô puxando minha memória. Ovos mexidos, frutas com granola e iogurte. Mas a memória tá fraca, vai. Vamos começar, Doctor. Olha, eu fiz uma enquete antes de vir pra cá, nas minhas redes sociais, no meu Instagram. E 68% já estava, quando eu olhei na última vez, que as pessoas estavam esquecidas. De um jeito ou de outro, ou de uma memória antiga, ou foi na cozinha, esqueceu o que ia fazer, ou vai conversar com alguém, sai aí, esquece o que estava falando, esquece o nome de algum objeto. Então, essa queixa é muito frequente. Existem vários tipos de memória. Então, vamos saber o que está interferindo a nossa memória? Outra coisa, como melhorar, como otimizar esse processo de memorização. Então, é isso que nós vamos colocar aqui no quadro. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Vai. Agora sim, doctor. Começamos. Valendo. Gi, nós temos hoje uma epidemia de falta de memória. E isso não só está acometendo o idoso, mas o jovem, até o adolescente. E quais são os fatores que fazem com que a gente esteja perdendo essa memória? Então, eu já coloco para vocês de casa. Um dos pilares da memória é a atenção. Para você ter memória, você precisa ter atenção, tá? Então, para eu lembrar o que está acontecendo nesse programa, eu preciso estar presente. Porque se eu estou presente, eu consigo receber a informação, eu consigo captar a informação. E aí, eu vou consolidar essa informação e lembrar quando for para casa e minha mãe perguntar como é que foi o programa. Não é verdade? Sim. Então, o que é que está acontecendo? No nosso mundo moderno, as pessoas estão com excesso de informações. As pessoas estão sendo bombardeadas por informações. Informações de quê? Rede social, informações da televisão, informações das múltiplas demandas no trabalho, por exemplo. Sim. Então, muitas vezes você está em casa, está com o celular. Quando você abre o celular, você já tem o WhatsApp, você já tem uma série de notificações de outros aplicativos. E-mail, rede exatamente. social, uma loucura. Quando você abre o computador, muitas vezes você tem 4 abas ali
embaixo, tem até uma música tocando de alguma aba que você não sabe nem qual é e você fica procurando para desligar. Ao mesmo tempo você tem, de repente, um filho brincando ou a professora da escolinha que ligou dizendo que tem problema na escola. Gente, isso acontece comigo, viu? Falar em proatividade tá na moda, né? Então vamos lá, faz 2 coisas ao mesmo tempo, 3, né? Aí você vai pra mesa de jantar, enfim, de lanche, com o celular na mão, criança aqui quicando e acha o máximo. As pessoas hoje estão com dificuldade de fazer uma coisa por vez e ela acumula múltiplos estímulos sem mesmo perceber. E isso está gerando, em grande parte, os nossos déficits de atenção e, consequentemente, de memória, tá? Porque o nosso cérebro, ele tem uma limitação de estímulos, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito atraído por novidade. Desde lá da época pré-histórica, que os homens ali viviam ao relento, quando acontecia alguma novidade, o cérebro se atraía. Gera até uma recompensa em saber dessa novidade, porque era até uma questão de sobrevivência. Hoje, essa atração por novidade vem, por exemplo, quando a indústria lança lá uma novidade na rede social, Não, e a velocidade está muita, né? Quando a gente aprende a mexer em alguma coisa, vem outra. Exatamente. O próprio celular, gente. A gente não pagou nem um 14, vem um 15. Você fala, que isso? Dá parcela ainda aqui. E até rolar a tela das redes sociais é uma novidade em cima da outra. É alguma coisa que aconteceu, é uma notícia, é alguém que fez um post de uma maneira diferente. Consequentemente, a gente fica com esses múltiplos estímulos, mas fica no superficial e não consolida a informação. E aí a gente gera déficit atencional. Então, nesse momento, vai a primeira dica para você. Se você quer se concentrar, se você quer ter memória, e para ter memória você precisa do foco, afasta os estímulos. E um deles, por exemplo, quer produzir, quer ser eficaz no seu trabalho, está num cômodo de casa fazendo trabalho, deixa o celular no outro. Existem estudos que mostram que até o celular no silencioso tira a nossa concentração, a nossa atenção e, consequentemente, a nossa memória. Então, coloca o celular no armário, tá bom? Deixa na bolsa. Tem muito lugar que fala, deixa o celular aqui, ó. Na festa não vai entrar ninguém com o celular. Fica aqui, não vai registrar nada, vai viver o momento. Porque você consegue ter presença. Gente, é um monte de gente. Você vai almoçar, vai jantar na mesa, as pessoas lá assim, ó. Fala, meu Deus, vamos pra casa, né? Porque tá aqui pra quê? Não é isso, né? Você vai almoçar com um amigo e tal. Exatamente, está no celular. Mais uma questão, diminui a quantidade de aplicativos, diminui a quantidade de notificações, diminui a quantidade de redes sociais. Eu tenho um colega, na verdade eu não faço isso porque eu tenho a questão do trabalho, mas ele tem um celular que é para o pessoal e outro celular que é para as redes sociais. Ele tem um celular do trabalho e um celular do pessoal. E quando ele fez isso, ele disse, mudou radicalmente, porque nos momentos que eu estou de forma que eu preciso me concentrar, eu afasto, eu deixo só um celular para que esses estímulos, esses múltiplos estímulos, não atrapalhe a sua atenção. Muitas vezes, até você assistindo um filme, você lá, para um pouquinho, olha o celular, depois volta. Então, não é interessante? gente, não conseguir ficar com... E às vezes você tá assim, ó, é meio que vício, né? Um celular é uma coisa que vicia. Você tá assim, não sabe o que tá procurando. Sabe quando você tá sem fazer nada, aí fica ali, ó, passando assim, não sabe nem quem tá vendo. Aí vem a quantidade de pacientes no meu consultório. Doutor, eu acho que eu tô com TDAH. Né? Transtorno de déficit de atenção. Outra coisa que isso é muito homem que faz, fica trocando o controle. Eu falei, caraca, não dá nem pra ver o que tá assistindo. Meu marido faz isso, fica tan. Eu falei, gente, não dá nem tempo de ver o que tá assistindo, para quieto num lugar, né? E meu pai faz a mesma coisa. Então vamos para outra dica de memorização. Pessoas que estudam, enfim, que se concentram no trabalho, que estão aprendendo alguma coisa, digitar gera menos memorização do que escrever. Isso já tem artigos que colocam. Então, por exemplo, eu estudando aqui, até para esse quadro, muitas vezes eu digito no computador. Ou muitas vezes você está escutando alguma coisa, você está digitando no computador. E tem gente que digita tão rápido que consegue até meio que transcrever tudo que é dito, não é verdade? Sim. Mas quando você está no processo de digitação,
você não sintetiza, você não resume. Quando você vai escrever, como você não consegue escrever na velocidade do que se fala, você obrigatoriamente precisa sintetizar. Sim. Você precisa resumir aquilo que as pessoas estão te dizendo em uma palavra ali na sua escrita. Então, cientificamente é comprovado que escrever auxilia no processo de memorização muito mais do que digitar. E o que é que as pessoas estão fazendo hoje? Só Digita digitando. tudo no celular ou vai no computador, digita tudo no Até computador. as ideias que a gente vai lá no bloco de notas, tudo, né? Exatamente. Então, eu tenho também, muitas vezes eu quero memorizar, eu estou escutando uma aula, eu anoto, depois de um tempo eu jogo no computador, porque de fato no computador a gente deixa mais organizado. Sim. Não é isso? Mais uma dica de memória, tá? Repetição. Mas antes de falar da repetição, eu preciso falar para vocês. Esquecer é um processo natural. Tá. Muitas pessoas pensam, né? Fazem até uma associação que cérebro é que nem uma câmera fotográfica que está registrando tudo e que tudo fica em uma gaveta e que se você tiver a técnica certa, você vai acessar toda a informação que você já absorveu. E isso não é verdade. Não tem técnica que faça você acessar tudo o que aconteceu na sua vida. Até porque, para você aprender, você precisa, de uma certa forma, esquecer. Esquecer é um processo natural do nosso cérebro. E o esquecimento se dá quando a gente não tem a repetição. Por Entendi. exemplo, aconteceu algo quando você tinha 8 anos, 9 anos. Você está contando isso com frequência? Não. Aquela situação está se repetindo? Não. Então, naturalmente, o seu cérebro vai desfazer aquela conexão. Então, muita gente chega para mim e fala assim, nossa, doutora, eu tenho um amigo que lembra que quando ele tinha 9 anos, eu não lembro das coisas da minha infância. Então, muitas vezes, houve um processo, né, que eu posso dizer que é natural, se desfaz, as conexões se desfazem, porque Sim. não se tem uma repetição. Mas por que tem gente que lembra, né? E tem gente que não lembra? Ou lembra dos momentos mais importantes que marcaram? Porque tem uns que marcam, outros são mais corriqueiros mesmo. Já coloco para você. Por quê? Porque lembrar, quando que as conexões se formam de uma maneira forte? Quando você tem um componente emocional, tá? Então, muitas vezes, você vai lembrar de algo que aconteceu há mais tempo, porque aquele acontecimento ele veio com uma carga emocional. A emoção está relacionada à memorização. Então, por exemplo, você pode não lembrar, porque pode não ter ocorrido de uma forma tão emotiva e tão significativa que se desfez ao longo do tempo. Mas para aquela outra pessoa, a carga emocional foi maior e por isso que ela lembra. Então, por isso que tem essas divergências. Por exemplo, eu fui levar minha filha na escola de dança e aí ela adorou, ficou dançando lá e eu lembrei automaticamente tudo que tinha no meu quarto. Quando eu chegava no espelho, tirava o coque, o disco da Xuxa, a bonequinha ali pendurada, aquela TV antiga, veio tudo na memória. Por quê? Porque marcou, né, quando eu dançava e levar a minha filha numa escola de dança. Exatamente. Entendi. Então, tem esse conteúdo. Foi excelente essa pergunta. Existe esse conteúdo emocional. Mas eu coloco aqui que, trazendo a questão da repetição, quanto mais você repetir o seu conteúdo, necessariamente você vai firmar aquela conexão. Você vai ajudar o seu cérebro a separar o que é importante do que não é importante. Agora, por que a gente tem, hoje em dia, é difícil alguém repetir alguma coisa, né? Fica desinteressante. Como é que a gente faz para tornar, né, a repetição interessante? Porque a gente parece que está ansioso pelo novo, sabe? Não sei se a velocidade, o que mudou, a gente quer sempre
sabe, buscar coisas diferentes, novas. Mas assim, na verdade é uma questão de priorização. Você precisa fazer o seu trabalho, você precisa fazer o conteúdo de uma palestra, você quer que isso mentalmente fique forte nas ligações do seu cérebro, você entende que você precisa revisar aquele conteúdo. Entendi. E quanto mais você revisar, mais tranquilo você vai expor, tá? Entendi. Então, tem que repetir, gente. É importante. E outra coisa, falando da emoção, aproveitar esse gancho, procurem achar encanto, mesmo naquelas atividades que não são tão interessantes para vocês. Pensem em algo, alguma motivação ali naquela atividade, porque toda a motivação gera um alerta, produz adrenalina. O estado de alerta ajuda na memorização. Então, você está com uma atividade péssima, chata, burocrática, mas procura um encanto. Por que eu estou fazendo isso? Por que isso é importante? Por que é até importante eu terminar logo essa atividade? Sim. Então, tentem encontrar uma motivação mesmo nas tarefas maçantes. Sim. É outra coisa importante. Boa. E trago mais, sono. Esse aí tá difícil, né, Ricardão? Tem pessoas que aí vão para a cama, estão meio que naquela sonolência, aí colocam um áudio e vou dizer assim, vou aprender aí. Aí não, tá? Então, já falaram isso. Ai, vou aprender dormindo. Tem isso, não. É lenda, né? Sono é para dormir, gente, por favor. Que lenda é essa? A gente lá aprendendo. Vou estudar hoje, não. Vou aqui, ó, colocar o fone. Vou ficar aqui, ó, né? Diz que o subconsciente aprende, né, sozinho. Não é assim, como eu falei, para memorizar a gente precisa de um alerta cerebral, tá? Agora, por que sono é importante? Porque é no sono que a gente consolida as informações. Então, existem fases do sono que faz com que a gente memorize a informação e mantenha essa informação de longo prazo. Sim. Aquela pessoa que não estudou nada para a prova, vai estudar aquela noite, vai perder o sono, pode ser até útil para ela utilizar naquela prova. Mas, de longo prazo, a probabilidade dela esquecer é muito grande. Não vai ficar, não vai reter. Então, sono é importante. Procurem dormir bem, caso contrário, a sua memória também vai estar comprometida, Gi. Boa, doutora Francine Mendonça, vem cá. Cadê o Insta da doutora? Ó. Ah, que bonita a gente tá, olha. Fez uma... Então. Nossa, Márcia Santiago, né? Figurinista. Olha ali o filhinho dela, gente. Esse é o Luke, Samoyeda. Gostoso que só ele. Gente, meu Instagram é DRA Francine Mendonça, tá? Doutora Francine Mendonça. Muitos desses conteúdos vão para o Instagram. Se vocês tiverem dúvida, mandem também, tá bom? Estou aí à disposição. Vamos ver, vamos de dança?